Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Barão Sindical, o programa do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, que coloca em pauta a nobre comunicação dos trabalhadores. Eu sou Rita Casaro, da Comunicação do Barão, e hoje faço aqui uma conversa especial com dois convidados. O Barão Sindical recebe sempre jornalistas que atuam na comunicação sindical para falar sobre essa atividade cheia de desafios e nem sempre plenamente reconhecida. Hoje, além de uma representante da categoria, temos também um dirigente sindical, para conversar sobre uma dura batalha na qual a comunicação tem papel estratégico. Assim, recebemos hoje Raquel Capanema, jornalista que atua na comunicação da AFENG, que é a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas, e também do Sindifisco MG, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais. E junto com ela, junto conosco aqui, temos o Marco Couto dos Santos, que é o presidente do Sindifisco MG, com o mandato se encerrando agora no próximo dia 16, mas seguindo na luta. E também estamos aqui comemorando o aniversário próximo do Sindifisco MG, que acontece neste dia 12 de dezembro. O Sindifisco completa 31 anos, ou seja, uma entidade de tradição e de luta que está sendo, junto com outras organizações sindicais, sofrendo ataques do governo de Minas, e nós vamos conversar sobre isso aqui. Quero primeiro dar as boas-vindas, bem-vinda Raquel, bem-vindo Marco, muitíssimo obrigada por estar conosco hoje, a vocês dois. Gente, antes de começar nosso papo aqui, eu quero lembrar também uma parceria muito importante do Barão de Tararé com o Sindifisco e também com a FENAFISCO, que foi um seminário que nós promovemos no mês de junho, com 8 aulas muito bacanas, decifrando o economês, com um conteúdo incrível sobre questões fundamentais da economia brasileira, como orçamento, reforma tributária, teto de gastos, Bolsa Família, o papel da Petrobras, enfim, uma série de coisas. E aproveito aqui também essa edição do Barão Sindical para dar o anúncio de que este conteúdo agora está com acesso livre para todos. Esses temas eles foram tratados lá em junho, mas eles estão cada dia de forma mais importante na pauta nacional, vão estar na pauta em toda a discussão que vamos travar no ano que vem. Então, essa iniciativa que foi do Barão, junto com o Sindifisco e a FENAFISCO, que contamos com a participação da Raquel durante o seminário, está aí com acesso livre para todos assistirem, debaterem, distribuírem. Então, aproveitem. Recomendo, inclusive, Rita. Muito bom, parabéns pela iniciativa. Legal. Então, no canal, aqui no canal do Barão mesmo, procura lá a playlist Decifrando Economês e aproveitem os conteúdos que são muito bacanas. Então, começando aqui com o nosso papo, vou passar para o Marco contar para a gente que batalha é esta que está sendo travada em Minas com medidas antissindicais do governo do estado. Marco, por favor. Bom dia, Rita, bom dia, Raquel, bom dia aí para todos que estão nos assistindo. Agradecendo aí ao Barão pela oportunidade, Barão Sindical, para estar recebendo a gente aqui, né, tão gentilmente, parceiro nosso, né? Nós estamos aqui, eu falo que nós estamos em tempestade perfeita aqui em Minas, né? Pandemia, Bolsonaro e Zema. Não precisa mais nada para fazer a vida de sindicalista bacana aqui, né? E o governo Zema, né, ele tem principalmente na parte secretária, fazendo uma obsessão com a adesão ao regime de recuperação fiscal. E o Sindifisco e a AFEM, que é a nossa entidade parceira, nós somos muito incisivos, né, como entidades aqui representativas do Fisco Mineiro, né, na crítica e apontando outros caminhos que não essa adesão, que é muito prejudicial. Isso vem incomodado muito ao governo. A gente já tinha sentido algumas informações de represália, de controladoria, está procurando saber onde que eu estou tendo informação, então a gente já estava meio ressabiado. E fomos surpreendidos aí, há uns meses atrás, né, uns dias atrás, com uma alteração na resolução que disciplinava ali a
a liberação para mandato sindical, né? Ele mudou ela, fez ela mais restritiva, não satisfeito de não liberar mais ninguém para mandato sindical em entidade de grau superior, por exemplo, no caso, uma federação, a FENAFISCO, né? Eu sou diretor jurídico da FENAFISCO, estou liberado, mandato em curso até o final do ano que vem, até 31 de dezembro do ano que vem. Além deles não liberarem novas liberações, encerrou, quer dizer, Minas não participa mais das entidades nacionais, né? É um absurdo, e pelo menos com liberação não, né? E ele ainda cassou os mandatos em curso, mandou voltar e falou, volta até dia 6 de dezembro. É uma atitude antissindical, arbitrária, né? Vem colecionando derrotas aí no judiciário, né? Os sindicalistas, são 21 sindicalistas cassados, não é muito no universo de 400 mil pessoas, é bom falar isso, né? De servidores públicos, estaduais, né? Não falar, pessoal que é crítica a sindicato, não são pouquíssimas pessoas, né? Liberadas para mandato sindical em entidade de grau superior em Minas Gerais, né? Alguns optaram, porque tem sempre um risco envolvido, em judicializar. Dos que eu tenho notícia que judicializaram, 5 já conseguiram eliminar, e eu consegui eliminar ontem na justiça para manter a liberação, né? O pano de fundo que a gente percebe disso, dessa retaliação, é em função da crítica que a gente vem fazendo à adesão ao regime de recuperação fiscal. Isso disciplinado por uma lei federal, a Lei Complementar 159, né? Foi alterada recentemente para 178, só um estado aderiu, foi o Rio de Janeiro, e não resolveu nada para o Rio de Janeiro, muito pelo contrário, a dívida dele aumentou e muito, precarizou demais o serviço público, vendeu-se a última estatal que eles ainda tinham, que era a Companhia de Água, e agora ele vem com uma nova roupagem ao regime, né? Antes ele eram 3 anos, agora ele vem com 9 anos. Só que para servidor é o caos, são 9 anos sem zero possibilidade de reajuste, sem poder fazer concurso público. Por exemplo, no caso de auditor fiscal aqui em Minas, talvez nós seja o estado que está mais tempo sem fazer concurso. Nós estamos fazendo concurso desde 2004, 2005, nós estamos com 35% do quadro vago, e dos que estão na ativa, 35% pode aposentar. Quer dizer, até o governo Zema já se convenceu que tem que fazer concurso para nós, mas não consegue fazer por causa de LRF. Se vier a adesão ao regime, são 9 anos aí estagnados, é implosão, né? Ele impõe uma série de reforma administrativa, reforma previdenciária, perda de direitos, mas para além da questão do servidor, eu sei que muitos servidores vão estar assistindo a gente, ele também impacta a sociedade, que eu acho que isso é que precisa ser dito, né? Ele prejudica a vida do cidadão, em especial a classe trabalhadora mais pobre, aquele que precisa muito do serviço que o Estado oferece, né? Saúde, educação, segurança. Quando você restringe ou proíbe reposição de quadros aí de saúde, segurança, educação, ou dificulta, você está precarizando esse serviço. Quando você começa a não poder nem repor perda inflacionária, por exemplo, né? Tem essa possibilidade, mas lá no Rio, que foi o único estado que teve, eles nunca conseguiram fazer durante o regime. Você vai precarizando. No Rio de Janeiro, por exemplo, para ter uma ideia, nos 3 anos que eles ficaram, eles tentaram fazer recomposição, nunca conseguiram. Por quê? Porque lá tem também uma outra maldade do regime, que é um conselho de supervisão. São 3 pessoas, 2 indicadas pelo governo federal, uma pelo Estado. Então, quer dizer, a gente já é minoria. Então, a gente para de mandar eu brinco que a Minas vai virar um território, o maior território do país, quando aderir, né? Lá no Rio, eles tentaram, na pandemia, no primeiro ano, contratar médicos, tinha 450 vagas, o conselho falou, não, tá negativo aqui, tá déficit, vão contratar só 50. Esse é o grau de insensibilidade, você colocar lá um tecnocrata lá em Brasília e pessoas morrendo aqui. Lá no Rio também eles tentaram, não era aumento, falou, vamos dar um auxílio para os professores, porque estão dando aula remota, eles precisam de um equipamento melhor, de uma internet melhor, né, e ganham muito pouco, infelizmente, os professores no país, né. Para o secretário da Educação se sensibilizou lá no Rio, falou, não, vamos sim, eu acho que o valor é pequeno, o conselho falou, não pode, não tem, não, enquanto não zerar déficit e tal. Então esse é o nível de maldade e crueldade, com exemplos concretos de estados que já aderiram, e isso acaba refletindo lá na ponta. Tem um aluno que não consegue ter uma aula boa por causa da pandemia, os professores que não podem ser contratados lá no Rio, o que está acontecendo? Como não estavam conseguindo contratar, eles estavam tendo que pagar hora extra. Então, o professor trabalhando 60, 70 horas para repor a perda inflacionária dele, trabalhando cansado, né? Tem que levar a hora, e isso tudo se reflete em prejuízo para aquela pessoa que precisa daquela aula com mais qualidade, com mais tempo, né? E normalmente quem é a população mais carente, porque as classes mais abastadas estão ali num plano de saúde, numa escola particular, ela não sofre tanto, né? Mas perdem todos, perde a Assembleia, porque perde a autonomia, vai ficar na mão aí desse conselho, né?
Então, a gente tem aí todo um arcabouço de maldades, um contrato de adesão, né? Não é uma coisa que senta o governador e o governo federal, né? E entram num acordo no que é melhor para os dois, vamos ceder, vamos ver o que Minas aguenta, não. É igual se você estivesse fazendo um cartão de crédito. Você aderiu, você aceita aquilo ali e pronto. Qual que é a vantagem? Praticamente nenhuma. A única vantagem é que tem uma moratória. No primeiro ano não paga a dívida, no segundo ano paga um nono avos, 2 nono avos, até no último 9 nono avos. Só que o que você não paga vai capitalizando com juros, então você sai de lá devendo mais ainda, sai de lá numa situação pior do que você entrou. Você vira refém, fica um ciclo vicioso isso, né? E por que então aderir a um negócio desse? Eu acho que para o governo de Minas é tudo que o Partido Novo quer. O Partido Novo tem duas obsessões, né? Sucatear serviço público, Estado mínimo, né? Prejudicar servidor, parece que eles têm até um orgasmo com isso. E a outra ponta é vender patrimônio público a preço de banana para empresários superabastados. As duas coisas o regime exige, né? Você não pode contratar, você não pode dar reajuste, inclusive você pode pegar empréstimo para PDV, para programa de demissão voluntária, para você diminuir, né? Então é praticamente o programa do partido deles, né? Eles serem obrigados a cumprir o programa, então para eles é uma beleza, né? E a gente tem condição. Minas Gerais é um estado, o segundo maior estado em arrecadação do país, né? Nós vemos, a gente sempre falou isso com o secretário, sempre falou isso com o governo, né? Mas eles não têm interesse, inclusive isso é um dos problemas do conflito, né? Que a gente vem sempre expondo que o governo vem faltando com a verdade, não só com a Assembleia, com a sociedade, com a população em geral, né? Não temos condição de pagar salário em dia. Todos os estados colocaram em dia no ano passado, Minas não colocou e tinha caixa para isso. A Assembleia pedindo para mostrar o caixa, o governo vai na justiça e o governo recorre para não falar quanto que tem. Cadê a transparência desse governo? Nós temos, Minas Gerais talvez seja um dos estados que mais aumentou a arrecadação esse ano. Nós estamos nos 11 primeiros anos desse ano, em comparação com os 11 meses do ano passado, um aumento de 29,54%. São 17 bilhões de reais a mais por mês. Mesmo que você tirar o repasse obrigatório, que é Fundep e municípios, a gente vai ficar com entre 950 milhões mês a mais de arrecadação de receita livre. Se a gente tivesse pagando a dívida, que a gente não está por força de liminar, né, a gente estaria pagando 600. Então, só aquilo que a Receita colocou sucateada, como hoje está, sem concurso, desde 2004, quadro envelhecido, média de 58 anos de idade, só o que a gente já colocou a mais de receita esse ano em relação ao ano passado, dava para pagar a dívida e sobrava 50% ainda. Então, espaço tem, só que, como eu falei, o governo tem outras prioridades, que não aí prestar um bom serviço público para a população, né? Ele tem a prioridade ali de trabalhar para uma minoria, né? Para os mais abastados. E isso veio criando uma série de dificuldades que culminou aí com essa medida arbitrária aí do governo. Como eu falei, a gente fez 2 ações em cima disso, né? Estou falando, devo deixar a parte de comunicação um pouco para a Raquel, mas a gente fez 2 ações na parte de articulação. Na Assembleia a gente fez uma PEC, né? Ela já conta com assinaturas, ela já existe. Ela ainda não começou a tramitar, por quê? Justamente por causa do regime. O regime está lá, não há um consenso, o governo não mostra dados, não mostra por que é, um governo que não é transparente, e ele pediu urgência nesse regime. Então, esse regime, com 45 dias de tramitação, se ele não é apreciado, ele trava a pauta. Ele está travando a pauta há uns 15 dias, então nada pode ir enquanto não resolver esse impasse, né? Tudo caminha que vai dar o recesso sem resolver e nós vamos continuar essa batalha lá. Se o governo acha que com essa atitude deles ele vai intimidar os sindicatos, muito pelo contrário, né? Eles vão dar mais força para a gente continuar nessa luta, até porque caracteriza cada vez mais qualquer outra atitude que ele fizer em retaliação aos sindicatos que hoje estão muito críticos a essa proposta, que vai não só prejudicar servidores, mas prejudicar em muito a população do estado de Minas Gerais. Aí a gente fez essa PEC, como eu falei, fizemos também até gestões para reverter também administrativamente, não tivemos sucesso, né? E ingressamos na Justiça, e a Justiça, mostrando aí a arbitrariedade, né? Todas as pessoas que ingressaram estão conseguindo eliminar, o governo está colecionando derrotas lá. Resumindo, o governo quer implantar um regime que é de extermínio do presente e da possibilidade de futuro, e tenta ir numa medida desesperada e meio torta, porque pelo visto não vai prosperar, de
de intimidar e calar os sindicatos e os sindicalistas que querem demonstrar o equívoco, para usar um termo ameno, dessa medida aí no Estado. E essa lógica toda do regime de recuperação fiscal vem muito ao encontro aí das propostas de Estado mínimo da equipe econômica do governo federal. Da PEC 32, enfim, da chamada reforma trabalhista. Estou com trauma da reforma trabalhista até hoje. A chamada reforma administrativa, que, na verdade, é uma proposta de acabar com o serviço público, né? Porque prejudica os servidores, mas o serviço público e a população, especialmente a mais pobre, exatamente o que o Marco descreveu aí da situação em Minas. Agora, Raquel, como é que a comunicação trava essa batalha? Porque, embora pareça óbvio, né, o Marco explicou ali de forma cristalina que isso prejudica principalmente a população, os cidadãos mineiros. Como é que faz para convencer a sociedade que é isso? Como é que trava essa batalha, não só junto aos trabalhadores, aos servidores, mas à sociedade em geral? Resistência, resiliência e criatividade, né? Assim, e a confiança também de entidades igual ao Sindifisco, a FENG, a FENAFISCO, a FEBRAFIT, né? Para citar apenas algumas. Antes de até responder sua pergunta, parabenizar o Marco Couto por esse brilhante mandato dele, que foi de resiliência também, de força, de ousadia, né, Marco? Porque ele se mantém firme, até no finalzinho ele está firme aí, batalhando por uma coisa que ele acredita que é o melhor para o nosso Estado, né? E parabéns também para o Barão, porque não só essa oportunidade de tornar público, né, assim, aquele momento que a gente viveu juntos, vocês abriram um espaço, assim, abriram na minha cabeça, né, para a questão do mito da austeridade, que é uma coisa que a gente também sempre tenta levar e conversar. O Marco descreveu muito bem, falou dessa questão da tempestade perfeita. Olha, Marco Couto, eu normalmente não gosto de fazer campanha contra um governo, mas o governo Zema não colabora. Não tem condição da gente não criticar. Né? Eu que venho, assim, como servidora pública, eu fiquei 10 anos na Rede Minas, e a primeira medida dele, eu lembro que eu trabalhei até a meia-noite do dia 1º, e no dia 2 de janeiro, como eu era um cargo comissionado, eu fui exonerada juntamente com 8.000 pessoas, independentemente do seu know-how, da sua contribuição para a comunicação e para outras áreas do estado de Minas Gerais. Ele vem com essa coisa do empresário, sabe, assim, e desde o momento 1, muitas pessoas, não, ele vai trazer, vai deixar o Estado mais competitivo. Não é assim, gente. Primeira coisa, o Estado não é para ser competitivo, o Estado é para ser humano. O Estado é para disciplinar, para ajudar, para governar para quem precisa. E isso a gente não tem visto. A gente tem visto medidas, igual o Marco muito bem colocou aí, de Estado mínimo, de precarização dos serviços públicos, de demonização do servidor público. Você imagina, a gente está aí na pandemia, se não fosse o servidor público, o que seria de nós? Né? Eu hoje não estou como servidora pública, mas me apaixonei porque servi e sei muito bem da importância desse trabalho para a manutenção da ordem, da vida em comunidade, uma vida, no mínimo, né, digna. O Marco falou muito bem também a questão, vamos voltar agora ao regime de recuperação fiscal, que é um cartão de crédito, né? A adesão é tipo um cartão. E aquele cartão, que normalmente a gente que está mexendo com a internet, principalmente, vem nas letrinhas miúdas, leia aqui, assine aqui, ok? E a sensação que a gente tem que o público está fazendo isso, ele não está lendo esse contrato. Aquele contrato, vamos combinar, pessoal? É muito chato. É chato mesmo. Mas a gente, infelizmente, tem que sentar e dar uma lida. Mas sabendo que a população não está aí de olho nos pormenores, na maldade que está incutida nessa proposta de regime de recuperação fiscal, nós da comunicação, o que a gente faz? A gente tenta tirar desse limão uma limonada. Então, a gente tem que criar estratégias para ir mostrando e reforçando para o público esse pacote de maldades que vem aí no regime de recuperação fiscal. Então, abraçados pelo sindicato, pela associação e outras entidades, nós apostamos, então, no que é o mais comum hoje? Vídeos. Principalmente na pandemia, a comunicação em vídeo ficou assim... num determinado momento, era a única forma da gente comunicar. Mas é muito difícil também você traduzir
questões e termos técnicos, né? Porque a gente fala de assuntos muito sérios, a gente fala de tributo, a gente fala de uma série de outros assuntos que são áridos. Como é que a gente traduz isso para uma linguagem TikTok? Então, é um desafio que a gente todo dia quebra a cabeça, mas eu acho que devagarinho a gente está conseguindo. E como é que a gente dá vazão a esse conteúdo que a gente cria? Através de parcerias com emissoras que estão abertas a isso. Nesse sentido, eu gostaria de parabenizar a Band Minas, que está investindo numa nova linha editorial, dando mais espaço para uma informação, para um jornalismo envolvido com o social, político, não no sentido de politicagem, tá, Rita? No sentido de abrir a cabeça da população, de levar informação sem ser, vamos falar nesse termo mais comum, sem ser uma informação, uma matéria comprada, vamos dizer assim. Então, essas parcerias com emissoras, com blogs, né, a gente acaba, e o impulsionamento das redes sociais, que elas acabaram virando irmãs nossas nesse sentido, é que a gente vai tentando mostrar para as pessoas. E olha, o retorno é muito legal. Quando eu vejo, assim, não só colegas, mas telespectadores ou usuários de redes sociais comuns dizendo, olha, mas eu não sabia disso. Mas eu nunca vi isso no jornal. Às vezes até viu, mas não entendeu. Então, tá aí o nosso desafio nas assessorias de fazer com que eles compreendam uma linguagem mais leve, mais criativa, claro, sem perder o respeito, né, assim, e a questão técnica que tem que ser mantida. Eu acho que é mais ou menos por aí. E, bom, essa batalha, pelo visto, vai virar o ano, né? Vai. Que o Marco relatou aí das questões, mas e ela emenda, a luta em Minas emenda com o combate à PEC 32. Essas questões, Marco, como é que junta isso? Verdade. A PEC 32 veio com uma redação, no final, de novo, aí o novo, né? O Lira lá faz uma mudança na comissão especial, coloca um partido novo inteiro lá, eles mudam a redação, até pioram ela, aquela que foi aprovada na comissão, ela conseguiu piorar o texto, né? E hoje há uma resistência muito grande, não só de Minas, mas do país todo, né? De todos os trabalhadores. Todo dia eu recebo, a gente está em vários grupos, né? De olhei, eu estou em 60 grupos. Eu falei, gente, vai acabar meu mandato, eu tenho que sair um pouquinho desses grupos. Aí a gente recebe todo dia. Ontem eu recebi um vídeo de um deputado daqui de Minas, eu gosto muito dele, e ele fez um vídeo falando que é contra a reforma, vai votar contra a reforma, um deputado do PMDB, né, que já é um partido ali do centro. Então, eu acho que a gente já está virando esse jogo lá na PEC, né, não pode descuidar. O próprio relator, o próprio Lira e o líder do governo já têm sinalizados que é provável que isso vai ficar para depois da eleição. É o que eu digo aqui para as pessoas e vale muito também para a questão federal. A pessoa pode gostar da esquerda, da direita, ela vota no partido que ela achar interessante, né? Mas, pelo amor de Deus, se for servidor público, não vota no Partido Novo, não. Não tem condição. Marco, eu vi muita gente votando, achando que ele ia disciplinar, higienizar os problemas, e aconteceu o contrário. O novo não tem nada de novo, gente. A sensação, com a análise que a gente faz, é de que, muito pelo contrário, às vezes eu sinto um regime meio feudal. E o que acontece? Essa questão da eleição, ela acaba como mistura com o interesse parlamentar de manter o mandato e tal, sempre fica mais difícil de passar esses projetos mais amargos para o povo, para a população, para o servidor em si, né? Então a gente conta com isso também para que ano que vem a gente segure essa questão do regime aqui, né? Não tem essa adesão, que vai destruir Minas Gerais, e também lá no federal também a gente barrar. Temos chance, sim, né, de barrar lá, mas tem que continuar atento, né, tem que continuar vigilante, continuar pressionando com relação à PEC 32. Nós estamos num momento decisivo também. A gente vai chegar lá no final do ano que vem, independente, não vou falar de nome, quem tem que votar, quem tem que votar, mas se não mudar a composição de forças que a gente tem hoje, no primeiro ano, governo, na reeleição do Zema aqui, ou se tiver uma continuidade lá da política econômica lá no governo federal, vai ser impossível, eles vão tratorar. Você falou, né, Rita, está traumatizada com a reforma trabalhista, ou esses dias eu estava lendo aqui, que eu estou recebendo, qual que é a nova reforma trabalhista que eles estão querendo piorar o que já ficou pior, né, enfim.
É um negócio meio de doido, né? Como se, peraí, tem pouca gente faminta no sinal, morrendo de fome, né? Vamos piorar um pouquinho mais o país, né? Então, assim, pessoal, a gente prestar mais atenção, né? Que ano que vem a gente tem uma oportunidade de colocar pessoas mais comprometidas aí com a população, principalmente a população mais carente, nos governos, né? E fazer a luta, ganhar ou perder é do jogo, né? Mas do jeito que está hoje, está doído, viu? Está muito pesado, nunca vi, né? Não tenho recordação de uma época tão difícil com pessoas tão insensíveis à frente dos governos. Sim, eu acho que a questão é essa mesmo, né? A gente já caiu do debate do espectro político para a questão humanitária, né? Tem sido chocante realmente essa insensibilidade social, enfim, esse momento que a gente vive terrível. Tem várias tempestades perfeitas, né? Temos uma tempestade perfeita na economia, com disparada inflacionária e estagnação e recessão, e as pessoas querendo tornar a vida dos pobres, da população, ainda mais difícil. Então, realmente... Sabe o que é mais louco? É se apropriar de toda essa situação e justificar essas maldades, dizendo que é o melhor para a população. E o pior, as pessoas comprando essa ideia, o que me deixa ainda mais apavorada como comunicadora. Como que essas fake news, né, elas vão se criando, as emissoras acabam dando mais ainda espaço para isso, e aí eu não fico muito impressionada quando, no momento, em 2021, ainda vejo pessoas achando que tem chip na vacina e que a Terra é plana. Porque realmente as pessoas estão acreditando que um regime de recuperação fiscal no estado de Minas Gerais, com o nosso irmão carioca aqui do lado, passando isso, achando que um estado que é internacionalmente conhecido por um movimento de inconfidência, de liberdade, ficar preso com as mãos atadas para a União, num regime que vai tirar da gente toda essa liberdade, esse protagonismo. A Raquel descreveu ali o tamanho da batalha que a gente tem pela frente, né? Vamos aí fortalecer essa rede de quem defende a justiça social, a democracia, para virar esse jogo. E vamos começar desde já, né? Não dá para esperar outubro do ano que vem. Vamos nessa batalha. Gente, nosso programa aqui está chegando no fim, nem acredito nisso. Vou passar aqui a palavra de volta para o Marco e para a Raquel para se despedirem, e a nossa tradicional dica de cinema e literatura no Barão Sindical. Marco, com você. Obrigado, Rita. Agradeço aí ao Barão pelo espaço, a você, né? A Raquel também está participando aqui com a gente, todo mundo que está assistindo a gente aí. Eu estive pesquisando aqui uns que tivessem a ver com um pouco do tema que a gente falou, né? Tem um filme, Jogo do Poder, do Costa Gravas, né? Que relata aí a situação da Grécia, naquele momento lá da turbulência econômica lá, a pressão para que ela fizesse renovações de empréstimos e de dívida, uma situação de que uma bola de neve, é um pouco isso do que a gente vê aqui com essa questão da adesão ao regime de recuperação fiscal, o que isso descamba que é em governos de direita, com fascismo. Então, quer dizer, se a gente não tiver uma visão mais humanitária, de distribuição de renda, abandonar essa linha ultraliberal de Estado mínimo, que não funcionou aqui nem em lugar nenhum. O filme aborda com maestria isso. Ele estava lá no Netflix, ou no Now, não sei se ainda está, tem que dar uma conferida, né? Eu acho que é um filme interessante de assistir, tem a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Um livro que eu estava lendo, né, deu uma paradinha, porque o Zema não deixou eu terminar. É um livro que o pessoal já deve conhecer, já é antigo, que é Elite do Atraso, Gessé de Souza, então eu também indico ele aí. Fica essas minhas contribuições aí. Mas agradeço muito a oportunidade. Maravilha, Marco, obrigada. Dicas maravilhosas, gente. Raquel, com você. Então, agradecer a oportunidade, porque isso que a gente está fazendo aqui hoje é justamente assim, é um pedacinho de um bloco que a gente vai construindo e nós vamos com toda essa força derrubar essas ideias que não são nada boas para o estado de Minas Gerais nem para o país. Bom, a minha dica, eu vou ficar em cima de um filme de 2014 que eu brinco que ele é o precursor do Round Six,
que está aí sendo comentário, é Trend Topics, né? Que é uma desumanidade danada. Muita gente até não assistiu porque falta estômago, às vezes, para assistir um negócio tão pesado. Mas é a história de uma mulher, né? Primeiro o nome do filme, 2 Dias, Uma Noite, um filme francês, está no Now. É a Marion Cotillard, que está maravilhosa, com uma interpretação de uma mulher que sofreu uma depressão e, obviamente, foi afastada do trabalho. E aí, essa coisa desse neoliberalismo muito doido, né? Eles condicionam a volta dela assim, a gente quer cortá-la, tá? Chama todos os outros funcionários, seus colegas de trabalho, e fala assim, quem votar a favor da demissão da protagonista vai ganhar um bônus de 1.000 euros. Se não votar, ela fica. Então, a pessoa já chega fragilizada, né, da depressão, e aí volta em cima dessa situação, e ela tem basicamente 2 dias, né, um final de semana, para ir em cada um dos colegas pedindo para que, então, não aceite esse bônus para que ela possa voltar a trabalhar para o sustento dela, porque ela precisa daquele trabalho. Ótima dica, Raquel. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final, mas como estamos aqui no último Barão Sindical do ano, último desta temporada, vamos ver como é que volta em 2022. Este programa aqui, ele estreia no canal do Barão 10 de dezembro, dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu querer dar uma dica hoje aqui também, que é o seguinte, a nova edição, que é a 7ª edição, revista e ampliada deste livro, que é um documento fundamental para a nossa história, que é o dossiê Herzog, Prisão, Tortura e Morte no Brasil, do Fernando Pacheco Jordão. O que tem de muito importante nesta edição, graças ao trabalho do Mauro Malim, responsável aí pela revisão? A lista dos 1.004 jornalistas que assinaram, que foram signatários do documento Em Nome da Verdade, publicado em 76, no Jornal Estado de São Paulo, exigindo que fosse aberto um inquérito de verdade sobre a morte do Herzog e questionando as conclusões do inquérito militar, que dizia, surpresa, surpresa, que o Vlado tinha se suicidado e não sido morto sob tortura. Foi um ato de coragem, porque era um momento muito violento da ditadura no Brasil ainda, e isso foi um momento muito importante para que o regime autoritário começasse a ruir no Brasil. E a gente precisa defender a democracia acima de tudo, e democracia com justiça social, né? Não é democracia protocolar, com instituições supostamente funcionando, é democracia, direitos humanos, direitos sociais. E aproveito também para encerrar a nossa temporada do Barão Sindical, agradecendo a todos os jornalistas da comunicação sindical, aos dirigentes sindicais, a toda a luta dos trabalhadores, pelo que representam nesse país. Agradeço também aos meus companheiros do Barão de Tararé por ter incentivado esse nosso papo sindical, em especial ao Tamiro Borges, o nosso grande líder, ao Felipe Bianchi, que coloca tudo isso aqui no ar, faz as coisas acontecerem, a grande força. E, por fim, mas não menos importante, quero deixar o meu abraço para 2 pessoas fundamentais, João Guilherme Vargas Neto e Sérgio Gomes, 2 referências no mundo sindical e da defesa dos direitos humanos, que são assim, muito importantes para mim pessoalmente. Eu sou basicamente jornalista sindical graças aos 2, e quero, então, aqui aproveitar esse momento para deixar essa homenagem. Gente, esse programa com a Raquel e com o Couto foi aqui um evento de homenagens e agradecimentos. E, por fim, agradeço muitíssimo a vocês por estarem comigo nesse programa. Um abraço, Raquel, um abraço, Marco. Obrigada a todo mundo que acompanha o Barão Sindical. Saúde, paz, amor para todos. Vamos lutar por justiça, democracia e direitos. E vamos mudar esse país. Até a próxima. Um abraço, tchau.